A Fabulosa Aventura de André Cocó. Olá, pequeninos e pequeninas. Esta é a história do André Cocó. O André Cocó é uma pequena poia muito mal cheirosa. Ele fica muito triste quando tudo à sua volta cheira demasiado bem. Ele não gosta das coisas assim. Num mundo muito cheiroso, o André Cocó não sobrevive. Perde força, derrete e serve de fertilizante a florzinhas. O André Cocó não gosta de florzinhas. O sonho do André Cocó é ficar muito grande e poderoso. Para isso, ele precisa que o mundo seja muito mal cheiroso, tal como ele. Só assim pode crescer e ser o maior cocó de todos os cocós. O André Cocó descobriu rapidamente que o mundo fica mais mal cheiroso quando as pessoas estão zangadas. Quando os meninos e meninas estão felizes, o André Cocó fica muito fraquinho. Contudo, se ficarem muito danadas, o André Cocó fica mais forte. O André Cocó alimenta-se de pessoas zangadas. Para espalhar o mau cheiro, o André Cocó criou um clubinho, o Bosta. E para legitimar o clubinho, ele precisava de muitas assinaturas de muitas pessoas. Como o André Cocó cheira muito mal e não tem assim tantos amigos, inventou algumas assinaturas. Algumas eram de criancinhas, outras eram até de pessoas que já tinham morrido. O André Cocó é muito trapaceiro. E de repente, por causa do Bosta, o mundo cheirava um bocadinho pior. E o André Cocó ficou um bocadinho maior. Já mais crescido, o André Cocó ainda não estava plenamente satisfeito. O mundo não estava suficientemente porcalhão. Então, o André Cocó teve uma ideia. Quer dizer, o André Cocó não teve bem uma ideia. O André Cocó viu na televisão um cocó cor de laranja muito grande e poderoso e decidiu imitar esse cocó estrangeiro. O sonho do André Cocó é ser um cocó gordo e feio, como o cocó cor de laranja da televisão. O cocó cor de laranja dizia que os meninos mexicanos eram muito maus. E depois, os meninos que não eram mexicanos chateavam-se com os meninos mexicanos. Além disso, alguns meninos e meninas chateavam-se com os meninos e meninas que se chateavam com os meninos mexicanos. Pessoas à bulha umas com as outras? Que maravilha! Pensou o André Cocó. Só que no país do André Cocó não há assim muitos mexicanos. Que naçada! O André Cocó precisava de um grupo específico de indivíduos que pudesse usar para meter as pessoas a discutir umas com as outras. Mas qual? Já sei! A ciganada! Lembrou o André Cocó. Resultou! Com as pessoas danadas umas com as outras por causa dos meninos ciganos, o ar ficou um bocadinho mais cinzento, irrespirável e mal cheiroso. E o André Cocó um bocadinho maior e mais feliz. Um dia, o mais famoso de todos os meninos ciganos expôs o André Cocó. Disse que o André Cocó cheirava muito mal e só queria era que o mundo inteiro também cheirasse mal como ele, para assim prosperar numa nuvem de odor putrefacto. Este menino chama-se Ricardinho. O Ricardinho é um dos elementos do clubinho arquirrival do André Cocó, os ambientadores. Os ambientadores têm por missão mandar cheirinho bom para a atmosfera e assim diminuir o poder do André Cocó e de todos os cocós. O André Cocó ficou irado. É que os ambientadores desejam um mundo perfumado por alegria, paz, empatia, felicidade e amor. Já o André Cocó prefere medo, raiva, tristeza e descrença. Por isso, proibiu o Ricardinho cigano de falar mal de si e do seu fedor nauseabundo. O André Cocó sabe que para atingir o estatuto de cocó dos cocós, tem de eliminar todos os ambientadores que tentam disparar fragrâncias agradáveis contra ele.
uma das manhas favoritas do André Cocó: a vitimização. É um truque muito simples. Sempre que dizem mal dele, o André Cocó chora muito, como uma criancinha mimada e estúpida daquelas que apetece pontapear na boca. Só que é tudo peta. É só para ficarem com pena dele e justificar as alarvidades bem piores que ele e os outros meninos maus dizem e fazem. Um dia, meninos maus, daqueles que o André Cocó gosta mais, trataram muito mal outro menino. Chamaram-lhe macaco. O menino foi para casa muito triste porque ele não era um macaco, era um menino como os outros. O André Cocó não cabia em si de contente. O André Cocó adora pessoas que tratam mal aqueles que têm uma pele de outra cor. São as pessoas favoritas do André Cocó. Gosta tanto delas que no Bosta, o clubinho que ele criou, tem lá imensas pessoas assim. São os mini-cocós. O André Cocó adora os mini-cocós do Bosta e os mini-cocós do Bosta adoram o André Cocó. É com eles que o André Cocó combate os malvados ambientadores. Uma vez, o André Cocó até disse a uma menina de outra cor para ir para uma terra lá bem longe. Nesse dia, o mau cheiro voltou a impregnar as ruas. Os mini-cocós vibraram e celebraram com as suas bisnagas de mau cheiro e muitos puns mal cheirosos poluíram tudo à sua volta. Alguns até levantaram a mão bem alto. Acho que era para deixar sair cheirinho desagradável do sovaco. O maior cocó de todos os tempos, grande herói dos mini-cocós, também usava essa técnica do bracinho levantado. Com cada vez mais mini-cocós a espalhar cheiro a pum por todo o lado, o André Cocó engorda mais um bocadinho. O André Cocó não quer saber se as javardices que diz são verdade ou mentira. Ele está-se bem cagando. Importa mesmo é que haja cada vez mais mini-cocós no Bosta a dar traques mal cheirosos. O André Cocó limita-se a dar palha estragada aos seus mini-cocós para que os seus puns sejam mesmo muito desagradáveis e ele possa ficar um bocadinho mais poderoso. O cheiro é cada vez mais insuportável, mas ainda não é suficiente. Para se tornar do todo poderoso Cocó, é fundamental que as pessoas não só vivam no esgoto, como apreciem o esgoto. Não basta a André Cocó que o mundo tenha um odor a pocilga. Para o André Cocó vencer, o mau cheiro tem de passar a ser o bom cheiro. Como o André Cocó é um valente copião, voltou a imitar cocós internacionais de renome e decidiu instrumentalizar a religião para melhor espalhar o cheirinho a esterco. Pensou o André Cocó: se Deus é a palavra do bem, basta-me então dizer que o meu aroma a estrume é, na verdade, divino. É tão fácil! A ideia do André Cocó é muito simples e espertalhona. Rezar muito. Fingir ser muito bonzinho, apropriar-se da moral divina inerentemente boa e pronto, já está. Agora ele espalha bedum a excremento em nome do bem absoluto. E quem criticar o André Cocó desdenha do Todo-Poderoso. Infalível. Está cada vez mais gordo e viscoso o André Cocó. Até usou uma criança assassinada para angariar mais mini-cocós para o Bosta. Uma autêntica desgraça? Ui, que bom! Pensou o André Cocó. Que maravilha! O Bosta tem cada vez mais mini-cocós a combater os ambientadores e a espalhar bufas traiçoeiras. Parece que alguns, imaginem só, até desviaram dinheiro destinado a criancinhas com cancro. Puxa, que este traque saiu mesmo com muito molho. Os ambientadores não desistem das suas fragrâncias florais. Felizmente para o André Cocó, ele tem uma plataforma que utiliza para comunicar os seus planos diarreicos aos mini-cocós. A Cacamol TV. A Cacamol TV gosta muito do André Cocó e o André Cocó gosta muito da Cacamol TV. Eles são muito amigos porque dividem a ração. Ambos ficam mais felizes e poderosos com a proliferação de substâncias aromáticas excrementícias. Um mundo sulfatado com uma solução à base de pum é o habitat natural, tanto do André Cocó como da Cacamol TV. E agora?
O André Cocó tem um exército de mini-cocós, uma Cacamol TV e Deus Nosso Senhor das Bufas do seu lado. O mundo é cada vez mais o chiqueiro badalhoco que ele idealizou quando era apenas uma mini poia sonhadora. A grande pocilga onde se besuntava em caganeira nos seus sonhos molhados está prestes a tornar-se uma realidade. O cheiro a podre emana pela cidade e pelo Twitter. A soltura total está para breve. Nas ruas e no Facebook, cada vez mais meninos e meninas gritam e empurram-se uns aos outros. Inspiraram demasiados flatos dos mini-cocós, sucumbiram à cilada bafienta do bosta. Apenas os ambientadores podem parar André Cocó e seus mini-cocós. Munidos de borrifadores repletos de perfumes frescos, os ambientadores terão a árdua tarefa de patrulhar as ruas e aspergir sobre casais desavindos, gentes iradas, meninas e meninos doutrinados pelo cheirinho a bodega, a doce essência da empatia, da calma, da paz e da amizade. A missão dos ambientadores é substituir o odor pútrido da ignorância pelo aroma da bondade. Extinguir o cheiro a merda é a única forma de derrotar André Cocó. Às vezes, os ambientadores vencem batalhas, como quando aliviaram um bocadinho o cheiro imundo da Cacamol TV e o André Cocó teve de fugir. Contudo, o bosta tem mais uma carta suja na manga. É que os mini-cocós têm um poder mágico. São multiplicadores. Cada mini-cocó consegue fingir ser milhões de outros mini-cocós. São muito desleais. Com esse superpoder, os mini-cocós podem soltar bufas do mal em muitos sítios ao mesmo tempo, sem que os ambientadores os consigam apanhar a todos. Esta é a história de André Cocó. Um conto que ainda não acabou. São vocês, pequeninos e pequeninas, que decidem o final. Se decidirem largar bufas malandras, a ignorância propaga-se através de uma nuvem de piveta flatulento e André Cocó eleva-se a cocó de todos os cocós. Contudo, se borrifarem o vosso mundo de amor e amizade, o André Cocó diminui, derrete e vai servir de adubo a lindas flores que irão encher o planeta de cheirinhos lindos. Até mesmo cravos, as flores que os mini-cocós mais odeiam. E agora? Serás tu um ambientador? Ou serás antes um mini-cocó? Grita comigo! Sou um ambientador! Adeus, André Cocó! Vai espalhar merda para o caralhinho que te foda!